Bom dia para todo mundo. Bom dia. Todo mundo dormiu bem? Sim. Bom, né? Eu dormi bem. Eu sempre gosto de perguntar de manhã, porque se tem alguns aqui que vão dormir na aula, eu sei que não dormiram bem à noite, né? Mas se você dormiu bem à noite, então está bem acordado, né? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tivemos aqui ontem à noite, não é? Falamos um pouco sobre o crescimento da igreja, vimos como que a igreja cresceu no livro de Atos, no começo, falamos um pouco sobre desafios, problemas. Nós temos o mesmo Deus, temos a mesma palavra. Por que não crescemos tanto quanto a igreja no primeiro século crescia? Então, falta um pouco da nossa parte. É isso que nós falamos ontem. E hoje eu queria passar alguns minutos aqui falando sobre uma igreja no Novo Testamento que enfrentou problemas, enfrentou desafios, mas mesmo assim cresceu. E vamos usar ela como nosso exemplo hoje para o nosso crescimento. Eu queria que a gente falasse um pouco nessa manhã sobre a igreja na cidade de Tessalônica. Tessalônica. Se você tem a sua Bíblia com você, abre comigo lá no livro de Atos. Vamos ver como é que a igreja começou lá na cidade de Tessalônica. E a gente vai falar um pouquinho sobre esta igreja. Quanto tempo que a gente tem? Até que horas? 10h15? Está muito bom. Antes de começar o nosso estudo, vamos orar a Deus? Começar com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Pai, por este local de adoração, este local onde a Tua igreja se reúne no primeiro dia da semana, para adorar o Teu nome, participar da ceia, ter essa comunhão maravilhosa entre os Teus filhos. Que o Senhor abençoe o estudo da Tua palavra, abençoe tudo que fizermos aqui, que seja do agrado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então abre comigo lá em Atos capítulo 17, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o evangelho chega pela primeira vez na Europa, né? Você se lembra, começa lá em Filipos, Lídia é convertida, o carcereiro é convertido, e logo depois que eles saem de Filipos, eles vão para Tessalônica, que era uma cidade importante na Grécia. Olha o versículo 5, capítulo 17, versículo 5 do livro de Atos. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para a multidão. A igreja na cidade de Tessalônica começou com problemas, né? Imagina, começando aqui em São Vicente, neste lugar, e de repente o bairro aqui começa a ficar com inveja, as pessoas mal encaradas, de repente começam a entrar aqui no salão
bagunçam tudo, tentam espancar as pessoas que estão aqui dentro, não seria um começo muito agradável não, né? Foi assim que a igreja em Tessalônica começou, no meio de problemas, imagina só, não é? Comecinho da igreja já teve uma revolta dos judeus e eles perseguiram os cristãos, não é? E Paulo e Silas, no versículo 10, tiveram que fugir de Tessalônica. Eles não ficaram muito tempo na cidade de Tessalônica, não. A igreja começou e eles tiveram que ir embora. Olha comigo lá a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos lá para a carta que Paulo escreve para eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Quando Paulo escreve a carta para essa igreja, não muito tempo depois do começo dela. Olha o que ele fala. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar do muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, a igreja em Tessalônica começou com muito sofrimento, começou com muito problema, começou com muita perseguição. Um pouco mais tarde, olha a segunda carta. Vai lá para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Já estava tendo falsos ensinamentos entrando dentro da igreja. Olha aqui comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha os versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então tinham pessoas na igreja que estavam ensinando que Jesus já tinha voltado. Olha só que dificuldade a igreja estava enfrentando. Começou no meio de perseguição, muito sofrimento. Paulo não pôde ficar muito tempo com aquela igreja, teve que fugir de lá. A igreja, logo no seu começo, já enfrentava problemas de doutrinas erradas, pessoas ensinando que Jesus já tinha voltado. Então, a igreja começou no meio de muita dificuldade, muito desafio, mas os irmãos permaneceram firmes, E eu queria notar algumas razões no comecinho do nosso estudo, na própria carta, do porquê que aquela igreja permaneceu firme no Senhor, apesar das dificuldades. Olha comigo uma delas. Primeira carta, volta lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha só que qualidade importante daqueles irmãos. Capítulo 2, versículo 13. Uma das razões que eles permaneciam firmes
mesmo com toda dificuldade, era essa aqui, ó. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra dos homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Uma das razões que a igreja em Tessalônica permaneceu fiel, mesmo nas dificuldades, era que eles aceitaram a palavra como a palavra de Deus, não como palavra dos homens, mas como palavra de Deus. O que eles estavam sendo ensinados pelo apóstolo Paulo, por Silas, por outras pessoas, eles realmente aceitaram como se tivesse vindo de Deus, não é? Nós temos a palavra de Deus na nossa mão, e se nós aceitamos isso aqui como a palavra de Deus de fato, não importa as dificuldades que nós vamos ter, nós vamos permanecer fiéis, não é? Porque eu não venho participar da reunião da igreja porque o fulano de tal está lá, ou porque a ciclana está lá, não é? Ou porque é um lugar gostoso, ou porque as pessoas são amáveis. Não é por isso que a gente vem às reuniões da igreja, não é? A gente vem às reuniões da igreja pela palavra de Deus. Lógico que um local gostoso, pessoas agradáveis, isso ajuda, não é? Isso faz parte. Mas imagina se os irmãos lá de Tessalônica tivessem aceitado a palavra porque gostavam do apóstolo Paulo. Um pouquinho tempo depois que a igreja começou, ele teve que fugir por causa da perseguição dos judeus. Se fosse por causa disso, todo mundo tinha abandonado, não é mesmo? Mas não, eles aceitaram a palavra como sendo a palavra de Deus. E mesmo nos desafios, nos problemas, eles ficaram fiéis. Uma segunda razão que a gente vê aqui na própria carta era a fé que eles tinham. Olha comigo, capítulo 3 da primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. 6 e 7. Paulo e Silas, lembra, tem que fugir de Tessalônica, mas o jovenzinho que estava junto com eles, Timóteo fica um pouco mais de tempo lá. E agora Timóteo está trazendo notícias para Paulo daquela igreja que tinha recém-iniciado. E olha o que Timóteo vai dizer para Paulo da igreja. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Uma das coisas que fez com que aquela igreja permanecesse fiel era a sua fé. A igreja em Tessalônica tinha tudo para desistir, não é? Eles eram pessoas do mundo, não é? Eram gregos, eram pessoas que cultuavam outros deuses. Tinha judeus ali na cidade de Tessalônica, não é? Paulo vai na sinagoga, ensina, mostra que Jesus,
que eles não acreditavam, era realmente o Filho de Deus. E a igreja começa com perseguição. Os judeus que não acreditavam em Jesus perseguiram a igreja. Tanto é que Paulo e Silas tinham que ir embora, correndo, fugindo. A igreja tinha tudo para desistir, mas eles permaneceram fiéis. Acreditaram que a palavra pregada para eles era de fato a palavra de Deus, tinham uma fé muito grande em Jesus. Falamos aqui sobre o amor deles, não é? O amor demonstrado perante eles era muito forte, outra qualidade muito boa. E a última que eu quero que a gente veja aqui, está lá no primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Talvez você que está aqui hoje, nessa manhã, consiga se ver nesses dois versículos aqui. Olha 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A outra razão que aquela igreja ficou fiel, mesmo com todas as dificuldades, era a esperança que eles tinham na volta de Jesus, não é? A gente não sabe quando que Jesus vai voltar, sabe? Se alguém aqui soubesse, pode ter certeza que não seria esse dia, né? Porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe. Vocês já ouvem falar tanto de pessoas que sabem exatamente o dia que Jesus vai voltar, né? E já ficou tanto em moda isso. Mas todas as vezes que as pessoas marcam a volta de Jesus, não é esse o dia que Jesus veio. Ninguém sabe o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Uma das coisas que fazia com que aquela igreja permanecesse fiel, mesmo nas dificuldades, era a esperança que eles tinham na volta de Jesus. Pode ser hoje, eu tenho que ficar fiel. Pode ser amanhã, eu tenho que ficar fiel. Não importa as dificuldades, os desafios, a igreja em Tessalônica permaneceu fiel. E o resultado dessa fidelidade, dessa firmeza deles, nós podemos ver aqui no capítulo 1 da primeira carta, o versículo 8. Olha só que bonito o versículo 8. Um resultado da fidelidade daqueles irmãos. Olha o que Paulo escreve aqui. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha que bonito o versículo 8, não é? Pensa um pouco aqui na igreja em São Vicente. A mesma coisa pode ser dito sobre vocês, não é? Olha, por causa da fé que vocês têm, por causa do amor que vocês têm, por causa da esperança que vocês têm na volta de Jesus, por causa da fé que vocês têm na palavra de Deus, o Evangelho se propagou por toda a cidade de São Vicente, pela Praia Grande, por Santos, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão. Já pensou que maravilha? Por que não? Por que não? Depende
de nós. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, depende de você e de mim, não é? Com certeza, a igreja aqui tem tudo para crescer, tudo para crescer. Falta a nossa parte. E você talvez esteja pensando aqui hoje de manhã, mas quem somos nós, não é? Uma cidade tão grande, e nós somos um número tão pequeno. Quem somos nós? Talvez as pessoas não saibam que nós estamos aqui neste local, que a igreja do Senhor se reúne aqui neste local. Ninguém sabe o nosso nome, não é? O que nós podemos fazer de diferente para causar uma diferença aqui neste local? Pensa um pouco comigo aqui, ó. Qual era o nome dos irmãos e das irmãs lá em Tessalônica? Você sabe o nome de um deles? A palavra de Deus não fala, né? A gente não sabe o nome deles. As mulheres que falam aqui, né? As mulheres distintas que nós vemos lá em Atos, não é? Volta lá comigo para Atos capítulo 17, o comecinho da igreja em Tessalônica. Olha só que interessante isso aqui. Olha o versículo 4, Atos 17, versículo 4. Nós lemos o versículo 5, mas nós não lemos o 4. Olha aqui o versículo 4, quando a igreja começa na cidade de Tessalônica. Atos 17, 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição, mulheres distintas, que se tornaram membros da igreja do Senhor em Tessalônica. Essas mulheres, elas eram jovens, elas eram idosas, elas eram casadas, elas eram solteiras. A gente sabe alguma coisa sobre elas? Não sabe, não sabe. E esses gregos aqui, ó, tementes a Deus, quem eram eles? Eles eram gordos, magros, casados, solteiros, jovens, idosos. Quem eram esses que abraçaram a fé em Jesus, se batizaram e se tornaram membros da igreja na cidade de Tessalônica? Ninguém sabe, né? Mas a gente sabe o resultado, pela fidelidade, pelo amor, pela palavra, pela esperança na volta de Jesus. Eles foram fiéis, apesar das dificuldades. Ninguém nesse mundo é mais importante do que o cristão. Ninguém. Você tem uma importância muito grande, muito grande. Mas o mundo não vai se lembrar de você. O mundo não vai se lembrar de você. Pessoas tentam serem lembradas, né? Colocando seus nomes em livros, em prédios e até mesmo nos túmulos, né? As pessoas querem ser lembradas. Mas nós temos que pensar muito bem hoje de manhã para lembrar que Hermes da Fonseca e Carlos Luz foram presidentes do Brasil. Mas a gente tem que pensar bem, né? Para lembrar desses nomes aí. Não é muito tempo atrás, não. Mas foram presidentes do Brasil. Você se lembra do nome do seu trisavô? Eu não lembro, né?
pai, avô, bisavô, trisavô. 4 gerações para trás só. Nós não vamos ser lembrados pelo mundo. Não vamos. Nosso nome. Nós não sabemos o nome de ninguém daqueles irmãos na igreja em Tessalônica. Ninguém. Mas eles são importantes. Pela sua fé, pelo seu amor, pela sua dedicação à palavra, pela esperança que eles tinham na volta de Jesus, a igreja em Tessalônica cresceu no meio de dificuldades muito grandes, ao ponto de Paulo mandar a sua carta e dizer: olha, daqui a palavra do Senhor se propagou pela Grécia inteira, Macedônia e Acaia, a Grécia inteira, de norte a sul, por causa de uma congregação, por causa de irmãos e irmãs que ninguém sabe o nome, não sabe se eram magros, gordos, alto, baixo, casado, solteiro, profissão, não sabe o time de futebol que eles torciam, né? Ninguém sabe nada deles. Mas a igreja cresceu e se expandiu por todo aquele país, por causa dessas pessoas. Eu e você. O mundo não vai lembrar o nosso nome, mas nós podemos trabalhar para Deus sem medo de sermos esquecidos. Porque Jesus disse que o nosso nome está escrito lá nos céus, não é mesmo? O seu nome está escrito lá nos céus. E Deus jamais vai esquecer do seu nome. O mundo vai, tanto é que a gente nem lembra, não é? Nem lembra. 3 ou 4 gerações para trás, a gente não lembra o nome. Mas Deus jamais vai esquecer de você. O cristão pode trabalhar sem medo de ser esquecido. Deus sabe o seu nome. E a responsabilidade agora é nossa, é sua e minha. Se nós falharmos na nossa mensagem, no nosso trabalho de evangelismo, de crescimento da igreja, se nós falharmos, o mundo vai sentir isso. E se eu ou você formos infiéis, a nossa infidelidade vai afetar o passado e o futuro da igreja. E você pode estar pensando, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa tão pequenininha aqui nessa cidade, até mesmo na congregação aqui. Eu não faço muita coisa, eu não tenho capacidade para fazer muita coisa, mas olha, Deus depositou uma responsabilidade muito grande em cada um de nós aqui. E se nós falharmos em espalhar a mensagem do Senhor, o mundo vai sentir. Se eu ou você abandonarmos a igreja do Senhor Jesus, ou não falarmos, o passado vai sofrer e o futuro vai sofrer. Alguns anos atrás, nos Jogos Olímpicos, na França, na cidade de Paris, os Estados Unidos eram os favoritos para ganhar a medalha de ouro no revezamento 4x400, o atletismo, né? Onde tem 4 pessoas, cada um dá uma volta inteira, entrega o bastão para o segundo, dá a volta inteira, entrega para o terceiro,
dá a volta, entrega para o quarto chega lá no final. Os Estados Unidos eram os favoritos para ganhar a medalha de ouro. O primeiro correu, passou na frente de todo mundo, entregou o bastão para o segundo. O segundo correu, já estava na frente, quase meia pista na frente dos outros, chegou no final, entregou o bastão para o terceiro. O terceiro deixou o bastão cair. Todos os outros passaram os Estados Unidos. Por causa da falha daquele terceiro homem, o que os dois primeiros fizeram não valeu nada. Todo o esforço que eles fizeram foi jogado para fora, porque aquele terceiro homem deixou o bastão cair. O quarto homem nem conseguiu correr. Nem conseguiu. E normalmente o quarto era o mais rápido, né? É aquele que vai terminar a corrida e ganhar a medalha de ouro. Ele nem teve a chance de correr, porque o terceiro homem deixou o bastão cair. Eu quero encorajar vocês hoje de manhã a não deixar o bastão do cristianismo cair. Volto a dizer, a sua infidelidade a Deus afeta o passado e afeta o futuro da igreja. Se você deixa o bastão do cristianismo cair, todos aqueles que vieram antes de você fazendo um esforço, doando até mesmo as suas vidas, trabalharam em vão. E aqueles que porventura viriam por sua influência, não vão vir mais. Não deixe o bastão do cristianismo cair. A sua infidelidade a Deus afeta o passado e afeta o futuro da igreja. Aqueles que viveram a vida cristã antes de você, seus filhos que vão vir depois de você, seus netos que vão vir depois de você, todos são afetados se você não fizer a sua parte no trabalho do Senhor. A igreja em Tessalônica foi uma igreja fiel, apesar das dificuldades. Volta comigo lá para a gente terminar na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha só, a igreja em Tessalônica foi fiel, apesar dos problemas. Versículos 3 e 4, 1 Tessalonicenses 1. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa pode ser dita sobre a igreja em São Vicente, não é? Tem dificuldades, tem problemas, tem desafios pela frente, não é? Vamos evangelizar outras cidades aqui da Baixada, não é? Vamos até Santos, vamos até Cubatão, vamos até Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, já começou, né? São Vicente. Pensa que essas palavras aqui estão sendo ditas sobre a igreja
em São Vicente. Vamos ler de novo para terminar, versículos 3 e 4. Daqui a alguns anos, alguém está escrevendo uma carta aqui para os irmãos em São Vicente, e o que está sendo dito para a igreja aqui são essas palavras aqui, ó. 1 Tessalonicenses, ou 1 São Vicentes, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha aqui, ó. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O desafio é grande no trabalho do Senhor, não é? O desafio é grande. Mas se a igreja aqui em São Vicente lembrar que o que vocês têm nas suas mãos é verdadeiramente a palavra de Deus, se vocês tiverem fé em Jesus, se vocês demonstrarem amor uns pelos outros, e se vocês tiverem esperança que Jesus um dia vai voltar, não tem razão para ser como a igreja em Tessalônica. Da igreja em Tessalônica, o evangelho se espalhou para a Grécia inteira, norte e sul, Macedônia e Acaia. Não tem razão para o evangelho não se espalhar de São Vicente pela Baixada Santista inteira, não é mesmo? Deus é o mesmo Deus, a palavra tem o mesmo poder, falta a nossa parte. Coragem, como vimos ontem, não é? Obediência, confiança, Deus vai acrescentar as pessoas à sua igreja. Que Deus abençoe muito todos vocês a continuar crescendo, a continuar esse trabalho importante de espalhar a mensagem de Jesus. Vamos terminar orando? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que trabalho importante que o Senhor nos concedeu. Um trabalho de responsabilidade, um trabalho difícil, um trabalho cheio de desafios, mas um trabalho vitorioso, um trabalho, Pai, cujos resultados virão, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos, Pai, no poder que o Senhor tem. Nos use, Pai, para ser seus instrumentos, que nós possamos falar aos outros sobre este Evangelho, essas boas notícias da salvação. Que o Senhor abençoe a igreja aqui em São Vicente, todos os irmãos e irmãs, todos são importantes, o Senhor conhece o nome de cada um, que nós não deixemos cair o bastão do cristianismo, mas que possamos fazer a nossa parte, e o Senhor vai acrescentar pessoas à sua igreja. Em nome de Jesus, rogamos e pedimos essas coisas. Amém. Deus abençoe a todos.